Oi pessoal, a gente faz parte do 5º período de enfermagem. A gente vai apresentar um trabalho do professor Fabrício Ramos, da disciplina Imunologia e Vacinação. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Clarice. Meu nome é Júlia. Eu sou a Geisla. E o nosso tema é reações de hipersensibilidade. Então se liga aí, vem com a gente. O que é hipersensibilidade? Hipersensibilidade é quando o nosso sistema imune, que deveria proteger o nosso corpo, acaba tendo uma resposta exagerada. E aí ele lesiona os tecidos do nosso próprio corpo. A resposta imune, que é boa pra gente, ela acaba ficando fora de controle. Os tipos de hipersensibilidade e suas causas, começando pela autoimunidade, que é uma reação contra o próprio corpo. O sistema imunológico, ele ataca partes do nosso próprio corpo. Isso acontece por uma falha. Os mecanismos responsáveis para evitar isso, que o sistema imunológico ele ataca o nosso próprio corpo, eles falham. E daí o sistema imunológico ele ataca o nosso próprio corpo e vem as doenças autoimunes, como por exemplo, diabetes tipo 1, doença de Crohn, lúpus, reação contra micro-organismo, exemplo, vírus, bactérias. Às vezes, o corpo continua reagindo a um vírus ou uma bactéria que já deveria ter sido eliminada, e essa reação exagerada do nosso sistema imune pode causar uma inflamação forte no nosso corpo, pode causar lesões no nosso tecido, reações contra substâncias do ambiente, que são os alérgenos. Pessoas com alergias reagem a coisas comuns do dia a dia, tipo alimentos, poeira, pólen. Essas reações exageradas do nosso sistema imune pode causar alergias, que pode se manifestar na pele, no nariz, nos pulmões, e isso envolve produção de anticorpos IgE, que são os tipos típicos de alergia. Por que a hipersensibilidade é um problema? Porque o nosso sistema imunológico ele não é controlado direito, ele está desregulado. E ele continua reagindo como se houvesse uma ameaça no nosso corpo, quando não tem. E isso é prejudicial, faz com que as respostas que deveria ser boa, que deveria proteger o nosso corpo, se tornem prejudiciais, causando doenças crônicas que não têm tratamento fácil e é de difícil cura. Olá pessoal, meu nome é Júlia e hoje eu vou apresentar para vocês um tema muito importante dentro da imunologia e também muito presente na prática clínica, que são os mecanismos e as classificações de reações de hipersensibilidade. Essa apresentação faz parte da disciplina de Imunologia e Vacinação e tem como base o livro Imunologia Celular e Molecular, ABAS, 8ª edição. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o conceito geral, As reações de hipersensibilidade são respostas imunológicas exageradas ou inadequadas, que acabam causando dano, no tecido ou até no próprio organismo. Essas reações ocorrem quando o sistema imune responde de forma excessiva a antígenos externos, como poeira, pólen, até alimentos, ou até antígenos próprios, como ocorrem em doenças autoimunes. Ou seja, a hipersensibilidade é uma reação patológica do sistema imune e não uma resposta normal, uma resposta protetora normal. Então, com base nisso, a gente já pode ir para classificações de hipersensibilidade. A classificação de hipersensibilidade é feita com base em 2 critérios principais. O tipo 1, que é a resposta imune envolvida, e o tipo 2, o mecanismo pelo qual ocorre a lesão nos tecidos. Segundo o ABAS, o livro que eu utilizei para estar trazendo as informações aqui, temos 4 tipos, de hipersensibilidade, que eu vou te explicar agora de forma resumida, que é o tipo 1, hipersensibilidade imediata, que é o que eu tenho, também chamada de alérgica ou imediata, acontece quando a pessoa tem anticorpos do tipo IgE contra antígenos ambientais, como ácaros, pólen, até alimentos. Esses anticorpos ativam o matocistos e o eosinófilos, que liberam histamina e outras substâncias inflamatórias.
Então, assim, é normal, né, quando a pessoa ela tem essa hipersensibilidade, que quando ela faz aquele exame de sangue, o hemograma completo, dê alteração, né, igual comigo é muito comum, meu eosinófilo está bem alterado, e, né, e isso causa, né, leva sintomas como coceira, espirro, broncoespasmo e até choque anafilático. Exemplos, né? Temos a rinite alérgica, a asma e a anafilaxia. O tipo 2, que é a hipersensibilidade citotóxica mediada por anticorpos. Ocorre quando o sistema imune produz anticorpos IgG ou IgM, que ligam às células do próprio corpo ou à matriz extracelular. Isso ativa o sistema completo e recruta células inflamatórias, como neutrófilos e os macrófagos, que acabam destruindo essas células-alvo. Exemplos: anemia hemolítica, autoimune, doenças de Graves e pênfigo vulgar. E temos o tipo 3, que é a hipersensibilidade imunocomplexos. Anticorpos formam complexos com antígenos, chamados de imunocomplexos, que se depositam em tecidos especificamente nos vasos sanguíneos. Esses depósitos, né, causam inflamações e lesões nos tecidos, ativando, complementando e recrutando leucócitos. Exemplos: temos o lúpus eritematoso sistêmico e a reação do soro. E o tipo 4, que é a hipersensibilidade tardia, mediada por células T. E diferente dos outros tipos, aqui não há participação de anticorpos, mas sim de linfócitos T, CD4+, e o CD8+. Os T, CD4+, secretam citocinas e recrutam macrófagos. E os T, CD8+, podem matar diretamente as células-alvo. A reação é mais lenta, né? Pode levar de 24 a 72 horas para se manifestar, por isso o nome tardia. Exemplos: a gente tem a dermatite de contato, né, que é muito comum, a rejeição de transplante e a tuberculose cutânea, por PPD. Então, pessoal, resumindo, os 4 tipos de hipersensibilidade mostram como o sistema imune, que normalmente nos protege, pode também causar doenças quando reage de forma exagerada ou contra o próprio organismo. Esse entendimento é essencial para diagnosticar e tratar doenças alérgicas, autoimunes e inflamatórias. Espero que esse resumo tenha ajudado e clarear muito, né, o tema para vocês. Muito obrigada por assistirem e até já. Beijo. Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doenças que envolvem imunocomplexos linfócitos T, explicando suas características, causas, danos aos tecidos e quais sintomas que desempenham, né? Doenças mediadas por imunocomplexos. Essas doenças acontecem quando um grupo de antígeno e anticorpos se acumulam nos tecidos, causando inflamação e danos. E alguns exemplos que eu vou citar. Lúpus é uma doença autoimune em que os anticorpos atacam o DNA e proteínas do corpo, causando fadiga e outras dores nas articulações. Poliartéria, associada a um vírus da hepatite B, causa inflamações no vaso sanguíneo e pode afetar diversos órgãos. Tem também doenças do soro, que resultam de reações a várias proteínas, causando sintomas como artrite e inflamação. Essas condições
ela pode levar a sintomas como dor, inchaço, afetando a qualidade de vida. Vou falar um pouquinho também sobre as doenças mediadas por linfócitos T. Os linfócitos T são células, né, do sistema imunológico. As células 4C D4 liberam substâncias que ajudam a recrutar outras células do sistema imune, causando inflamação. Alguns exemplos são a artrite, né, a reumatoide, que células T atacam colágeno nas articulações, resultando na inflamação crônica. Esclerose múltipla, as células T atacam a mielina, que envolve os nervos, causando problemas de movimento. Tem a diabetes também tipo 1, que células T destroem as células que produzem insulina no pâncreas. Essas doenças autoimunes são marcadas por inflamações contínuas, onde a célula T atacam as próprias células do corpo. Hipersensibilidade do tipo tardio. É uma reação inflamatória que acontece de 24 horas a 48 horas após a exposição a um antígeno. O processo envolve sensibilização, é a primeira exposição onde o antígeno ativa as células T, e desafio, que quando o antígeno é encontrado novamente, ocorre uma reação inflamatória como inchaço e vermelhidão. Essas respostas podem prejudicar, levando a inflamação de nódulos de inflamação, especialmente em infecções como a tuberculose. Lesões causadas por linfócitos T são importantes para combater infecções virais, eliminando células infectadas. No entanto, isso pode causar danos aos tecidos, e alguns exemplos que incluem hepatite viral. Muitas vezes o dano ao fígado é causado pela resposta das células T e não apenas pelo vírus. Diabetes, né, tipo 1, as células T atacam as células beta do pâncreas, causando doenças, né? Qual é a conclusão desse capítulo que eu acabei de ler? Em resumo, os imunocomplexos e o linfócito T desempenham um papel importantíssimo em doenças autoimunes e reações inflamatórias. A inflamação é um central em muitas doenças e condições, levando em danos de tecidos e contribuindo, né, para o desenvolvimento de várias doenças. Compreender esse processo é fundamental para criar tratamentos eficazes para tudo isso que eu falei. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre as doenças causadas por anticorpos, tema do livro de Imunologia Celular e Molecular do ABAS. Então, essas doenças, elas acontecem quando o sistema imune ataca o próprio corpo ou forma complexos que causam inflamações. Então, elas são divididas em dois tipos, a hipersensibilidade tipo 2 e tipo 3. Na tipo 2, anticorpos se ligam às células ou tecidos, causando danos de 3 formas. Primeiro, marcam células para destruição, como na anemia hemolítica. Segundo, causam inflamações, como na glomerulonefrite. E terceiro, elas alteram funções, como na doença de Graves, que leva a hipertireoidismo, ou na miastenia grave, né, que afeta os nervos. Tipo 3, anticorpos e antígenos formam imunocomplexos que se depositam em vasos, artrites ou articulações, causando inflamação. Então, um exemplo é o lúpus, né, que provoca nefrite e artrite. Outro é a doença do soro, vista em tratamento antigo com soro de cavalo, que causava febre, erupções, né? Então, essas doenças são detectadas por anticorpos ou imunocomplexos no sangue ou tecido. Então, estudos em animais, como a doença do soro, mostram como esses complexos geram inflamações. Então, resumindo, essas doenças mediadas por anticorpos, elas surgem de respostas imunes descontroladas, e entender isso, né, ajuda a criar tratamentos melhores e mais eficazes. Vou falar um pouco sobre abordagens terapêuticas
para as doenças imunológicas. Primeiro, temos os agentes anti-inflamatórios, tradicionalmente os corticosteroides, que eles inibem as citocinas e outros mediadores inflamatórios, reduzindo a inflamação em doenças autoimunes e alérgicas. Depleção de células e anticorpos. São o uso, de anticorpos monoclonais para destruir células imunes específicas. Exemplo, rituximab, que depleta a célula B, útil para doenças graves como lúpus e outras autoimunes. IgC intravenosa. Grandes quantidades de IgC intravenosa são muito eficazes em certas hipersensibilidades. Elas podem causar redução da meia-vida dos anticorpos nocivos, bloqueio dos receptores FC, competição com anticorpos patogênicos. Temos também as terapias anticitocinas, que elas bloqueiam as citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a TNF, que são anticorpos usados para reumatoide, artrite, doença de Crohn, psoríase. Temos a IL-12 e a IL-23, que atua no TH1 e TH17. Temos também as terapias com células T ou as famosas TREG. A ideia dessa terapia é aumentar a quantidade de células T para restaurar o equilíbrio do sistema imune. As terapias com célula T são voltadas mais para doenças autoimunes, rejeições de órgãos e mais recentes distúrbios inflamatórios crônicos. Ela utiliza um tipo específico de célula do sistema imune, que são as células. Essas terapias que eu falei mostram como a imunologia moderna tem desenvolvido terapias mais específicas e eficazes com o objetivo de controlar a inflamação sem comprometer a defesa contra infecções. Agora vamos falar sobre doenças imunológicas, patogenias e estratégias terapêuticas, né? O que são, como surgem e quais são os tratamentos disponíveis para essas doenças. Então, elas acontecem quando o sistema imunológico, que normalmente nos protege contra infecções, começa a atacar o próprio corpo, ou reage de forma exagerada a algo que não representa um perigo. Então, as causas podem ser genéticas, como alterações do DNA que afetam a tolerância do sistema imune, ou podem ser ambientais, como infecções virais, exposição à luz solar ou substâncias químicas, né? E aí podemos citar alguns exemplos, como no lúpus. O corpo produz anticorpos contra seu próprio DNA, atacando órgãos como rins, pele e articulações. Reumatoide, a esclerose múltipla, que envolve as bainhas de mielina. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ela destrói as células do pâncreas, que produzem a nossa insulina. E na doença do Crohn, há uma resposta imune contra essas bactérias normais do intestino, e leva à inflamação intestinal. Então, mas como tratar essas doenças, Então, o foco principal é modular ou suprimir a resposta imune, e aí os tratamentos incluem corticosteroides, anticorpos monoclonais, que eliminam células imunes específicas, bloqueadores de citocinas, que inibem moléculas inflamatórias, e terapias que bloqueiam a entrada das células imunes em tecidos específicos, como no cérebro, no caso de esclerose múltipla. Sim, pessoal, atualmente novas abordagens estão sendo testadas, uma delas é o uso, de células reguladoras, que ajudam aí a equilibrar o sistema imunológico. Então, outra é tentar ensinar o corpo, nosso próprio corpo, a tolerar os seus próprios tecidos, Porque aí evita, vai evitando o ataque autoimune. Essas estratégias, então, elas estão sendo aí estudadas, especialmente para a diabetes tipo 1,
e a esclerose múltipla. Então, resumindo, as doenças imunológicas, elas surgem de um sistema desregulado, né? Nosso sistema imune desregulado. Mas graças aos avanços da ciência, né, os tratamentos aí estão sendo evoluídos, né, e melhorando muito a vida de vários pacientes.